Tô? Não pode? Eu fico andando, né? Você fica meio bravo comigo. Tem que ficar só aqui hoje. Dá? Boa noite a todos. Obrigado pela presença, superar esse friozão hoje, estão aqui, né? Isso é prova de fé. Pode ter certeza que é prova de fé, né? Graças a Deus. Que bom que estamos aqui, né? Porque sem vocês esse momento não seria possível. Fico muito feliz de estarem aqui. E para nós não importa se tem 3, 4, 10, porque para a espiritualidade não é isso que importa, né? Estamos nós rodeados de outros que nós não estamos enxergando aqui. E o importante é que o trabalho continue e que a gente possa conversar aqui sobre um assunto que acho que é de interesse de todos vocês também. Antes de qualquer coisa, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos sentar bem tranquilos, elevando os nossos pensamentos, entrando em contato com a espiritualidade, pedindo a Deus bênção a todos nós, gratidão por estarmos aqui nesse momento. Que a luz santa e bendita de Maria de Nazaré e de Jesus abençoe a todos nós aqui. E que possamos iniciar com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Ó pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Assim seja, graças a Deus. Hoje nós vamos continuar com o livro aqui, deixa eu pegar o livro para vocês olharem. A Gênese de Allan Kardec, continuando o nosso comentário, as nossas discussões sobre esse livro de Allan Kardec. E hoje é o capítulo 16, Teoria da Presciência. O que é teoria da presciência? São pessoas que têm evidência, que prevê o futuro. Isso é presciência. Então, seria a previsão das coisas futuras, né? Porque tem pessoas que têm esse dom. Isso é uma coisa natural. Tem alguns que têm, outros não, mas tem alguns que têm. Na verdade, isso aqui é mais um dos tipos de mediunidade que a gente tem, né? Então, entre tantos tipos de mediunidade, essa de conseguir prever o futuro, tem algumas pessoas que têm. Na verdade, com responsabilidade e seriedade, são alguns. Né? Porque, infelizmente, a gente tem pessoas que se fingem, né, ser e ter esse dom. Então, é uma coisa, existe sim, só que tem que ter cautela para se ver isso aí. Então, aqui, o livro inicia com a seguinte posição: como é que fica a situação de prever o futuro na análise geral? Por exemplo, uma pessoa, imagine você no topo de uma montanha, olhando para a imensidão. Você vai ver várias árvores, você vai ver o céu, você vai ver as nuvens,
você vai ver toda aquela imagem distante, tal, bonito. Ok, você vê. E você sabe que você teria que dar uma caminhada enorme para chegar até lá embaixo, naquelas coisas que você está vendo. Ok, então esse é um tipo de pessoa que vê. Só que essa pessoa que vê, ela não consegue ver o riacho que passa entre as árvores, ela não consegue ver as flores, ela não consegue ver o solo, ela não consegue ver muitas coisas que estão ali. Então, vê o geralzão assim, né? Então, se a gente subir no topo da montanha, nós vamos ver o geralzão, nós não vamos ver os detalhes. Que flor que tem atrás de tal árvore, que caminho tem para cá, que plantas diferenciadas eu tenho, eu não consigo ver. Eu vejo o geral. É a mesma coisa, essa situação seria a questão dos espíritos que vão mostrar o futuro para alguém. Os espíritos de muita luz, que são bem purificados, que são espíritos assim que estão num nível muito alto, eles conseguem ver o futuro com detalhes. Detalhes. Espíritos menos evoluídos não conseguem. Ver mais ou menos, mais geral. E os mais inferiorizados não conseguem ter uma visão de futuro, né? Então, aí é que há a diferença das situações. Então, uma pessoa já bastante evoluída espiritualmente, uma pessoa com muita luz, né? Bastante esclarecida e com muita luz, ela vai conseguir ter uma visão de futuro, tá? Consegue ver até algo mais detalhado. Agora, por quê? Porque às vezes os que são os orientadores dela são espíritos de muita luz, então consegue, né, ver, porque também ele é uma pessoa iluminada e também ele é uma pessoa purificada. Ok. Agora nós temos os que não são e que enganam muita gente dizendo que é. Então, aí a gente tem que tomar cuidado, porque nós temos muitos espíritos zombeteiros que tiram uma com a cara das pessoas. Você vê isso muito na internet. Tem um pessoal lá fazendo previsão. Não, porque o mês de maio vai ser... porque o mês... Primeira coisa, os espíritos não dão indicação de tempo. Eles não vão falar quando tal coisa vai acontecer. O dia, o horário. Por quê? Porque cada mundo, em cada mundo que se tem, né, que são os planetas, o tempo é diferente. Não é o tempo do planeta Terra, questão da hora relógio, mês, ano, não é igual. Então, os espíritos mesmo iluminados, eles falam coisas sem datas. Ele não vai falar, olha, no dia 26 de julho, vai acontecer. Não vai acontecer. Não é assim que funciona. Espíritos de luz, eles não vão fazer um negócio desse. Não vai colocar data. Por quê? Porque de onde ele vem é uma coisa, o tempo daqui é outro, então eles não falam datas, para não ter complicação. Então, isso vai acontecer provavelmente, vai muito em breve e tal, ponto. Acabou, né? E nós temos os zombeteiros que vão falar data, vai falar dia, vai falar tudo que você quiser. Então, nós temos que ter muita cautela com isso. Quando começa a falar data, você já fica esperto que não é bem assim que funciona. Então, porque vai acontecer, às vezes, de falar em datas. Olha, tal dia vai acontecer não sei o quê, tal. Não sei, não é possível saber.
Certo? Então, inclusive, a Gênesis ali tem um trecho que eles questionam assim, as previsões de Nostradamus. Nostradamus, ele está na Bíblia. E ali tem alguns questionamentos sobre as coisas que o Nostradamus falou, que ele usa termos, assim, alegóricos, infantis, termos que não são consistentes para realmente uma previsão. Então fica meio no ar. Ele falou, mas com ponto de interrogação. Pode ser que sim, ok, pode ser que não. Então, há todo esse questionamento aí com relação a isso. Então, tem pessoas, como eu falei para vocês, pessoas sérias, pessoas responsáveis, que têm esse dom. Ok, tem. E tem assim, tem pessoas que às vezes recebem uma orientação, que também tem o dom de receber alguma informação sobre algo que vai acontecer com ela mesma. Por exemplo, se eu falo assim, olha, você não saia lá no portão, vem uma intuição, né, uma informação. Não saia lá no portão que vai te acontecer alguma coisa bem desagradável, evite. Então, eles falam que esse tipo de coisa realmente pode acontecer com qualquer um de nós. A gente recebeu uma intuição dessa, ou informação, que às vezes, né, falado aqui. Respeite, não vai, tal, ok. Só que isso não é prever o futuro. Eles chamam que esse tipo de coisa que acontece às vezes com a gente, e às vezes acontece com a gente um negócio desse. Eles falam que isso ele não vê como prever o futuro, isso seria uma orientação espiritual que é dada para a gente. Quando eu fui assaltado, antes de ser assaltado, as pessoas vinham vindo, eu só ouvi uma voz assim, cuidado. Só isso. E aí eu só olhei e não deu mais nada. Então o cuidado é para se proteger só. Sim. Não agir, não reagir. Exatamente. Então eles falam que isso é uma orientação recebida espiritual, porém, se tratando do presente e não do futuro. Não dá para considerar isso aqui uma previsão de futuro, mas algo para te proteger. E muitas vezes esses tipos de orientações são para proteger as pessoas. Né? Quem eles acham que merece uma ajuda, olha, você foi merecedor de auxílio, apesar de ter acontecido, mas graças a Deus você teve como se proteger e fazer alguma coisa, né? Então, isso já é importante. Bom, então, assim, a questão de nos mostrar as previsões do futuro estão muito ligadas aos espíritos que vão nos orientar, se são espíritos de luz ou não. Aí, quanto mais luz, mais detalhes com relação ao futuro, e nesse caso é o que acontece. Alguns homens, em casos especiais, podem pressentir o futuro. E às vezes Deus permite essa visão com um fim útil, nunca para a satisfação de uma curiosidade. Se ele coloca o que se chamava, né, os profetas ou alguma pessoa que tem esse dom e ele vai falar alguma coisa a respeito, muitas vezes é para ajudar a humanidade, para evitar um problema maior, um desastre maior. Então é com uma intenção útil que Deus nos orienta e nos ajuda nesse sentido. Não para saber se eu vou ganhar na loteria, né? Se eu vou conseguir comprar um carro novo, se eu vou conseguir viajar para a Europa, esse tipo de coisa já não, tá? Não. Eles falam aqui, esquece isso porque isso não vai ter. Eles vão permitir que a gente saiba alguma coisa do futuro por alguma pessoa que é utilizada para isso, porque Deus usa as pessoas, usa os seres humanos para fazer as coisas, né? Para trabalhar para a espiritualidade. Então, vão usar pessoas para fazer isso, mas para quê? Para nos orientar com relação a coisas úteis à humanidade, a uma comunidade, a um grupo de
para evitar um acidente maior, um problema mais sério, né? Então, isso é muito importante. Uma coisa com relação ao futuro também, que tem que se ter cautela, porque às vezes pode-se fazer uma previsão do futuro, né, que a humanidade, que Deus até dá as permissões e tal, só que o que acontece? Se fez uma previsão do futuro, tá, mas vai ter que ser alterado alguma coisa, porque isso pode causar mais problemas. Então, o que acontece? É mudado. Pode ser mudado? Pode. Pode ter alteração. Então, assim, essa questão do futuro, realmente a Deus pertence. O pessoal que fala, né, que o futuro a Deus pertence mesmo. Porque se ele achar que tem que fazer uma alteração e mudar o rumo daquilo ali, vai ter uma guerra. Não, não vai ter, não. Não vai ter. Vai cancelar. Não vai ter. Dá um jeito de não ter. E muda para outra coisa. Pode ter até uma purificação, mas menor, menos sofrimento, para evitar um transtorno maior. Pode. Pode ser evitar. Mas estava escrito, mas não vai. A espiritualidade pode fazer isso, entendeu? Então, por isso que essa questão de prever futuro é meio questionável. É muito questionável. Então, olha só, o futuro ele pode ser modificado. As questões de previsões são para coisas úteis e sérias, não para idiotice, para saber quem é que vai ganhar de presidente, para saber o que vai acontecer. Não, isso não. Então é para coisas com uma seriedade maior. E aqui tem uma colocação também, que muitas revelações, tem muitas pessoas que através do sonho, né, na hora do sono, conseguem receber informações sobre o futuro. Por quê? Porque na hora que nós estamos dormindo, é a hora que nosso contato com o plano espiritual é maior. Porque é a hora que o nosso espírito está saindo do corpo para os encontros astrais, né, com nossos entes queridos, com nossos amigos espirituais, parentes queridos, né? Então, é um momento de transe nosso e que a gente está indo para o plano espiritual e lá a gente pode receber algumas orientações. Então, o que acontece? Tem pessoas que recebem muitas informações através do sonho. Eu não sei se aqui entre vocês tem pessoas que têm que tem pessoa que no sonho recebe muita, até solução de problemas com a família, né, problemas de saúde, cura, tanta coisa. Então, sempre através do sonho, na hora do sono. E assim, o Espiritismo não vê nada de sobrenatural nessa questão de previsão de futuro. O Espiritismo vê isso aqui com muita tranquilidade, né? Sobrenatural, nossa, ele é o máximo, ele é incrível, ai, meu Deus, não. O Espiritismo vê com a maior naturalidade, tá? Informações úteis, necessárias à população, a comunidades e tal. Ok. É simplesmente o plano espiritual utilizando uma pessoa para passar informação. Ponto. Não tem nada de, ele é o máximo. Não, não é. Não tem nada de máximo. É nessa linha de pensamento. Então, a questão mesmo da hora que a espiritualidade está utilizando pessoas para ajudar a humanidade. Seria realmente nesse sentido, né? E assim, eles pedem que a gente sempre tome muito cuidado com uma postura, né? Que nós temos que analisar se o que às vezes eu posso, que está me vindo uma informação, alguma coisa assim, se isso não é um pensamento meu, um desejo meu,
né? Separar desejos, projetos de uma previsão realmente, né? Então, que a gente saiba sempre separar. Quando a gente inicia o desenvolvimento da mediunidade, que esse processo começa a acontecer com a gente, né? Porque a mediunidade ela acaba se desenvolvendo sozinha, e na maioria das vezes a gente só vai depois complementando com informações e direcionando essa mediunidade. E às vezes é muito difícil no começo, eu pelo menos muitas vezes eu tinha essa dificuldade de entender quando era o meu pensamento e quando me informavam as coisas. Eu tinha essa, agora eu já consigo, graças a Deus, tranquilo, mas no início eu tive essa dificuldade de entender quando eram espíritos que falavam comigo, quando era o meu pensamento. Mas depois você consegue separar isso, você consegue perceber. Então eles pedem que a gente tenha cautela nesse sentido, né? Porque não dá para misturar. E assim, eles mostram aqui também, por exemplo, assim, um espírito bastante evoluído, com bastante visão, perto de qualquer um de nós, incluindo eu aqui. Seria assim, como se esse espírito de luz estivesse do lado do monte cego, porque nós não conseguimos enxergar muito mal um palmo na frente do nosso nariz, que eles falam ali, né? A gente não consegue ter grandes visões, não. Então, esses espíritos superiores, que às vezes estão perto da gente, assim, né? Eles estão do lado de nós, eles consideram a gente quase como cegos, porque a gente muito mal consegue ver o que acontece no material, né? Na nossa frente. Então, é muito difícil. E uma outra coisa, né? Então, conforme o nosso desenvolvimento moral, a nossa correção moral, que é importantíssima, que a doutrina espírita ela pega muito nessa correção moral. Nós temos que lutar para melhorar. Nós precisamos. É fundamental. E através, quanto mais alarga-se a correção moral, a nossa integridade, a nossa dignidade, que a gente vive num mundo em que os valores estão opostos. Vamos ser malandro, ninguém vê nada que eu faço. Não, tem muita gente vendo tudo o que você faz, o que você pensa, tudo. Nós estamos sendo analisados e avaliados o tempo inteiro. E é a partir daí que nós temos merecimentos ou não das coisas da nossa vida. Então, assim, tudo que a gente faz é analisado, é merecido ou não. Vai depender do nosso caráter, quem eu sou, o que eu faço. E mais do que falar, eu sou o que eu faço. Não adianta, que nem a gente que vem dar palestra aqui, não adianta eu vir falar bonito aqui e não fazer. Eu tenho que fazer mais do que falar. Eu posso até falar, mas eu tenho que fazer. Então, os meus atos no dia a dia, não é só no centro espírita. O que eu faço na rua? Quem eu sou lá fora? Quem eu sou dentro da minha casa? O que eu faço na minha casa? Então, isso é muito importante. E quanto mais a gente desenvolve esse fator moral, quanto mais desenvolve, mais intuições você recebe, mais percepções você consegue ter, talvez até receber informações de um futuro. Então, mas o que? Vai depender se eu mereço a confiança de Deus ou não. Aí vai depender de mim, né? Que é muito, esse total desenvolvimento é muito importante. E uma outra coisa, né? Como esse desenvolvimento, quando a gente fala em desenvolvimento, em melhorar as nossas atitudes morais, em procurar ler livros espíritas para o desenvolvimento da nossa moralização e tudo, isso desenvolve a nossa inteligência, a nossa capacidade. E quando eu falo em desenvolvimento da nossa inteligência, da nossa capacidade,
Eu não estou tratando só das ciências comuns que a gente estuda na escola. Não importa os diplomas que eu tenho, é quem eu sou. Para a espiritualidade não é diploma, que é bacana, tem que estudar, tem sim, tem que ir para a escola, tem que desenvolver, tem que aprender as ciências comuns, mas também tem que aprender o que é espiritualidade. Toda a parte espiritual, tem um monte de gente que são grandes cientistas e não conhece nada da vida espiritual. Então tá assim, ó, eu tenho isso aqui tudo de diploma e aqui na parte espiritual eu sou um lixo. Tem um monte de gente aí que faz mestrado, doutorado usando cocaína. E aí? É inteligente? Não, não é. Da parte espiritual não tem conhecimento nenhum, que está sendo utilizados por espíritos trevosos, que não pode, que isso, que... Não. Então, são coisas assim que a gente tem que desenvolver, se der para desenvolver o conjunto, você estudar as ciências naturais, porque inclusive a gente precisa de uma formação profissional, né? Você precisa de um emprego, é importante. Só que a gente tem que se esforçar para o lado espiritual. E são coisas diferentes, são coisas separadas. Tem pessoas que são extremamente inteligentes e infelizmente não enxergam um palmo na frente do nariz com relação à parte espiritual. Nada. Então é complicado, né? É uma pessoa que vai ter que voltar mais vezes para depois desenvolver a parte espiritual, porque ainda não conseguiu. E assim, com relação ao futuro também, a gente não adianta só querer que os outros prevejam o nosso futuro, o que vai acontecer comigo, o que não vai acontecer. Ai, será que isso, será que aquilo? Tá. Como é que é você? Porque tem muita coisa na nossa vida, né? Quem somos nós? O que nós fazemos para os merecimentos da nossa vida? É difícil, né? Porque nem assim, uma pessoa muito descabeçada, que só faz coisa errada, você não precisa ser vidente para prever o futuro dela, né? Mais ou menos já, né? Às vezes, pelo que ele fala, pela postura que tem, você já percebe que ali vai dar problema. Eu falo que não precisa nem ser a mãe de Ná, né? Que tem a mãe de Ná que previu o futuro. Nem precisa. Você bater o olho em alguns vezes, você já sabe que, né, vai ser difícil. Então, é assim, tem coisas realmente que você conhecendo o caráter do indivíduo, não precisa grandes esforços para você perceber que vai ter problema. Ou também do lado bom, né? Se você percebe que é uma pessoa que faz coisas maravilhosas, que desempenha um grande papel, é óbvio que ela com certeza terá um bom futuro, que vai conseguir coisas boas, a gente percebe as coisas, né? E assim, com relação aos acontecimentos que envolvem os interesses gerais da humanidade, quem os regula é a previdência divina. Então, a providência divina é que é a maior responsável pelas questões da humanidade. Então, nós não somos donos do planeta Terra. Tem gente que acha que é dono do planeta Terra, aqueles que resolvem tudo o planeta. Não é. É uma poeirinha. Tem uns aí que se acham grande, não são. Né? A hora que venta mais forte, ele cai. Ninguém é dono de nada disso aqui. Então, toda essa parte que se refere à humanidade, ao desenvolvimento da humanidade, benefícios à humanidade, tudo isso, quem toma conta é a providência divina, são os espíritos que tomam conta. E o governador, o chefe é Jesus Cristo, que é o governador do planeta Terra. Então, são eles que definem os nossos caminhos, são eles que definem o que vai acontecer no planeta,
e são eles que definem a vida de cada um de nós que estamos aqui, que estão lá fora também, que não estão aqui. Né? Então, e o mais importante de tudo isso é cada um de nós realmente cumprirmos a nossa missão, onde nós estamos com dignidade, com responsabilidade, com respeito. Não fugirmos das nossas missões, tá? Que missão não é só dentro de uma igreja. Missão é dentro de casa, é no seu trabalho, né? Que tem muita gente que às vezes depende de nós, não só numa igreja. Tem gente que acha que é tudo só na igreja. Não, a vida continua lá fora. É lá, o trabalho tem que ser atuante lá fora. Que nós temos missão com crianças. Né? Quem é professor sabe que você não é só um professor numa sala de aula para ensinar ele, ou policial também tem a sua missão. Não é só ficar na rua por acaso. Não existem as profissões do por acaso. Há objetivos, há toda uma preparação para que aquilo continue, para que aquilo ande. Né? As crianças precisando dos professores, população precisando de médico, de enfermeiros, de policiais, de bombeiros, de tudo. Então é um conjunto. E Deus faz as coisas tão perfeitas que um precisa do outro. Comece a observar. Um profissional, um precisa do outro. Para o ganha-pão de cada um, né? E para cumprimento das missões divinas. Então nós temos que ter muito cuidado para não ser negligente nas nossas missões, né? Para que o nosso livre-arbítrio, que é muito perigoso, não nos leve a errar. Porque o pessoal fala, o livre-arbítrio é legal. E é perigoso também. Porque muita gente se arrebenta no livre-arbítrio, que são as nossas escolhas. E a maioria das vezes nós fazemos escolhas erradas. Muitas pessoas destruíram as suas vidas por escolhas erradas. Não, é problema social, não, é escolha errada mesmo. É livre-arbítrio que fez errado. Que a gente pode escolher entre o bem e o mal. Eu escolho aquilo que eu quiser. Você pode escolher o mal? Claro. Fique à vontade. Só que vai depois responder pelos seus atos. Se as pessoas acreditassem em reencarnação, acreditassem um pouco mais na vida espiritual e nas consequências dos seus atos, porque nós não fazemos o mal para os outros, nós fazemos para nós mesmos, a maioria não acredita em nada disso, por isso que a gente vive num mundo tão difícil. Que se as pessoas soubessem a consequência dos seus atos, de tudo que acontece no mundo, que as pessoas vão responder por tudo que elas estão fazendo de mal, elas mudariam, porque o sofrimento é medonho. Do outro lado de lá, a coisa é feia. Interessante que o orgulho não nos deixa a gente perceber as inspirações divinas. Porque você vê o cientista, quantas inspirações divinas recebe? Exatamente. Só que o orgulho não deixa perceber isso. Não, é que o orgulho é tanto que não cabe Deus no coração dele. Eu vi uma frase assim, outro dia, achei muito interessante. Né, que o orgulho de algumas pessoas é tão grande que não cabe Deus no coração dela. Porque o orgulho é maior. Eu achei muito interessante essa frase que eu vi outro dia. Falei, meu Deus. E é verdade mesmo, né? Bom, então é importante a gente gravar que essas questões de previsões, né, são muitas vezes feitas por bons espíritos, utilizando pessoas muito especiais que estão no planeta Terra, pessoas também bastante elevadas e que servem como advertências para a humanidade. Então, a tentativa de ajudar para evitar situações mais complicadas para todos nós, certo? Bom, a gente está encerrando aqui, já passei do horário um pouco, e eu espero que
essa conversa aqui possa ter ajudado vocês a ter esclarecido algumas coisas, né? Porque tem hora que a gente acha que qualquer pessoa prevê futuro, que qualquer pessoa... Não! É muito sério. É igual um médium. Você tem que ver quem é o médium que está trabalhando ali. A postura moral desse médium. É muito sério isso. Porque o médium não precisa ser de prever futuro. Qualquer médium, ele tem que ter caráter moral, ele tem que ter moral para ser bem assessorado. Porque se é um médium que tem uma moral elevada, que tem uma postura, né, que tem decência, ele vai ser bem assessorado por espíritos de luz. Enquanto se isso não é assim, não acontece dessa forma, quem vai acompanhar essa pessoa? Espíritos inferiores, que são os zombeteiros que vão brincar com as pessoas, né? E é muito sério isso. Então, isso tudo é muito importante. E, assim, tivemos grandes profetas na Bíblia, né? Que fizeram trabalhos sérios, maravilhosos, que são esses que ele fala que são as pessoas especiais que estão no planeta Terra para tentar ajudar a humanidade, para que as suas previsões sejam úteis e que possa ajudar todo mundo, certo? Bom, então, encerrando o assunto, espero que possa ter ajudado conforme falei e que a gente sempre pare para pensar nessas coisas aí, quando a gente vê na internet algumas coisas, dá umas questionadas. Falou data para você, você já sabe que pode ir virando a página, tá bom? Então, agora, como a gente vai estar encerrando, vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Com nossos corações agradecidos, Senhor Jesus, estamos aqui, mais uma vez, tentando melhorar, meu Pai, tentando subir os degraus da escada das nossas necessidades, né? Através das nossas necessidades de aprendizagem, tentando subir os degraus para um plano melhor, melhorando espiritualmente. Gratidão, Senhor, por essa oportunidade, com essa casa, com essa porta aberta nos recebendo. E o seu coração tão grandioso, nos perdoando, nos aceitando como somos, abençoando os nossos caminhos, nos fortalecendo, nos amparando, sempre do nosso lado, Senhor. Abençoe, Senhor, cada um aqui presente, retirando todas as energias negativas, fortalecendo o espírito de todos. Que todos recebam passe da espiritualidade. Nos fortaleça o espírito, a alma, o corpo, a nossa caminhada, a nossa jornada. Vamos mentalizar nossos lares. Todos os nossos familiares recebendo passe da espiritualidade. Mentalize seu lar nesse momento. Sua família. Cada canto da sua casa sendo abençoada por Deus. Uma grande luz entrando nos seus lares. Retirando todas as energias negativas, trazendo luz. Muita luz, Senhor. Abençoe nossa saúde. Se você tem um problema de saúde, ou pessoas amigas, parentes em hospitais, peça a Deus nesse momento. Peça a corrente médica, em nome de Jesus. Vamos pedir também no nosso trabalho
pedindo a nós, aos nossos colegas de trabalho, ao local, que seja iluminado por Deus. Perturbações sejam retiradas, que Deus abençoe o nosso local de trabalho. Que Jesus abençoe todos os nossos irmãos que estão nas penitenciárias, nas casas de recuperação, abandonados nas ruas, que recebam a luz de Deus, que possam ser abençoados, esclarecidos, que se tornem pessoas melhores, em nome de Jesus. E nós aqui, com o coração cheio de gratidão, vamos estar encerrando essa reunião, Senhor, com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Assim seja. Graças a Deus. Amém. Amém, Jesus. Todos estão bem? Sim? Graças a Deus. Muito obrigado pela presença de todos. Que Deus abençoe a sua volta para casa. Amém. Para você também. Obrigada. Tudo de bom para vocês. Obrigada.